Gente, Eu acho que aquilo cria anticorpo na gente. Bom, isso daqui é importante falar esse negócio, que a gente precisa de bactérias. A gente precisa de Precisa? Dentro da gente tem muita bactéria? Pra você ter uma ideia, 90% do nosso corpo são germes. Não pode ser. Não pode? 90%? 90%. E partindo do princípio que 75% da gente é água. É água, é verdade. Qual é a definição do ser humano? É uma caixa d'água contaminada que anda. Nós somos isso. Uma caixa d'água contaminada que anda. Para umas pessoas isso faz total sentido, né? É. Uma caixa de água contaminada que Isso. anda. E aí o que acontece? Tu toma antibiótico. O antibiótico, ele não mata somente a bactéria que está te fazendo mal. O antibiótico, ele mata todas as sensíveis. Entendi. Tá? Então, isso daqui, o que é o seu corpo assim? Imagina o ônibus. Tá. O ônibus cheio de polícia. O bandido entra. Não. O bandido não entra. Aí se você toma antibiótico, você mata quase todos os bandidos, todos os policiais. O bandido entra? Entra. Entra. Então, é isso que acontece. Se você tomar um antibiótico, você vai diminuir tanto aquela quantidade de bactérias que você está numa simbiose com ela, que elas estão te protegendo, tá? Que essa quantidade pequena de bactérias vai fazer o quê? Com que outras bactérias patogênicas, elas não encontrem guarda, vão te dar doença. Então vamos pro básico. O básico. O que define uma bactéria? O que é uma bactéria? Uma bactéria é um ser vivo. Mas o ser vivo, eu sou ser vivo, qual é a definição do ser vivo? Que tem células. Eu sou ser vivo, que eu tenho célula, cachorrinho, ser vivo. Que nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre com células, esse negócio todo, tá? A bactéria tem uma célula. Unicelular. Unicelular, então, é ser vivo, tem uma célula. Foi uma das primeiras coisas que apareceram aqui no planeta. Exatamente. Então, se eu jogar aqui da condição para ela, vai crescer, porque ela se reproduz sozinha, porque ela tem célula, tem tudo. Como que ela se reproduz? Uma passa para duas passa para quatro passa para 8, 8 para 16, o que precisa acontecer para elas se dividirem? Água e alimento. É? E o alimento dela e uma temperatura. O alimento dela, dependendo da bactéria, olha, gente, esse docinho que eu esqueço aqui com uma água, já está alimentando a bactéria. Caramba. Tá? E mais tempo, né? Tempo. Então isso daqui ela cresce. O vírus é diferente, o vírus também é micro-organismo, só que o vírus não tem célula. Não tem célula? Não tem célula, então ele não é ser vivo. O vírus não é ser vivo? Não é ser vivo, então tá errado falar quanto tempo o vírus vive aqui. Não, porque ele não vive. Tá? Pô, olha, coisa para isso eu já não sabia. Isso, não é? O vírus não vive. Ele, como a gente fala, então? Ele não entra dentro da sua célula? É. Por que ele entra dentro da sua célula? Para poder reproduzir, ele usa a sua célula. Ele é um parasita? É como se fosse um parasita. Ele entra dentro da sua célula para tentar usar a sua célula que ele tem que reproduzir. Caramba. Então ele não consegue. Então se eu jogar 1000 vírus, vai se poder. Eu joguei 1000 bactérias aqui, der condições, depois vai estar com 2000, 4000, tal. O vírus, mesmo que eu dê condições para ele só vai se inativar. Só vai o quê? Inativar. Ele não tem como crescer. A melhor condição com ele para ele. No caso do vírus do Covid, que ele passa de uma pessoa para outra, por que ele tem essa necessidade? Se ele não é um ser vivo, porque ele quer se replicar ao máximo? Ele quer que eu passe, vamos supor que eu esteja. Eu vou tossir perto de você, menos de 1,5 m, total. Tossir perto de você, ele vai entra dentro da sua célula para reproduzir. Então, mas ele tem essa necessidade, porque o ser vivo, a gente tem necessidade de passar nossos genes à frente. O vírus também tem essa programação? O vírus é uma máquina de reprodução. É uma máquina perfeita. Gente, esse mundo aqui, a pessoa precisa entender que esse mundo aqui é dos germes. Tá? Dos germes. Esse mundo é dos germes. E dos germes que tem esse mundo aqui é dos vírus. É mesmo? O vírus tem maior capacidade, ele pode ser vivo, mas não é ser vivo. Ele é uma partícula que o que melhor se adapta. A adaptação, você vê, daqui a pouco você estava com o vírus normal, de repente você tem o Delta, né? Ômicron. Aí de repente você estava tudo beleza, vem o Ômicron. Né? E vão vir outras ainda. Já, porque, por exemplo, aqui no Brasil você pesquisa tipo 5% dos vírus. Você olha lá. Até menos que isso. Só 5%? 5 a 0,5%, é bem pouco. Caramba. E é muito. É pouco, mas é muito. Então o que é? Você encontrar um vírus. Descobrimos um vírus novo. Você encontrou uma agulha no palheiro. Nossa. Malheiro, se você for analisar tudo quanto é coisa que aparece, nossa, não daria para analisar tudo isso daqui. Mas é um bagulho no palheiro. Então, a gente não tem vírus dentro da gente que... Temos também vírus. Tem? Temos. Bons? Não. Bons, tem vírus bons, tem vírus ruins. Qual que é um vírus bom? Um vírus bom? Um vírus bom. Que ele faz o quê? Um vírus bom que te atua cutucando seu sistema imunológico para que o seu imunológico fique sempre bem. Né? Os vírus que são dados em vacinas, para você são vírus bons. São vírus bons e fracos. Bons. Alguns deles são neutralizados, outros deles são totalmente neutralizados, outros são só para o seu corpo reagir. Reagir pensando que... o que é uma vacina?
é enganar o seu corpo. É. Né? O seu corpo vai falar assim, opa, o bicho entrou aqui, eu vou responder. Só que não era o vírus, era um pedacinho dele, ou um corpinho Então dele morto. não vai ter a parte ruim do vírus. Nossa, já virou o Dr. Bactéria 2, o Ó, retorno. Aqui, já virou. Né? Então ele faz isso mesmo. Você pega e você fala pro seu organismo, fala, olha, você está infectado. É frio. O organismo, opa, tô infectado, cacete, não sei o que, puta, vou produzir imunidade, não sei o que, tal. Só que não tem, que o vírus não tá lá. Entendi. Só que a hora que entra o vírus de verdade, o seu organismo já está com resistência. Já tá com o exército lá. Exatamente, já está com resistência a combater por ele. Por isso que a vacinação é importante. A vacina. Da picada de cobra também, assim, não é? Pega, coloca num outro animal que aguenta, né? E gera o anticorpos e joga o anticorpo, não é assim? Não, isso aqui é mais ou menos. O que acontece? Vamos supor que você tomou uma picada de cobra. Né? Você já está com o veneno da. Isso, já tá com o veneno circulando então, na minha corrente sanguínea. Não adianta eu dar uma vacina para você que vai responder daqui a 2, 3 semanas. Tem que ser imediato. Se vai sarar, vai, que você está morto. Não vai ter doença. Exato. Vai estar morto. Então, eu tenho que neutralizar essa vacina. Esse veneno da cobra. Como é que eu faço? Eu já peguei isso, já fiz lá no Instituto Butantan, maravilhoso, você gostou e tal. Injetei em cavalo, você gostou, ele começou a produzir os anticorpos. Isso, anticorpos. E é parecido do cavalo? É parecido com o nosso? Eles pegam os anticorpos. Os anticorpos só. Mas é o mesmo do cavalo? Mesmo, ele pode fazer contra. Então eles pegam esse soro, coloca esse soro. Eu tô com veneno, não sei o que tal. Não precisa nem ser a cobra, pode ser o escorpião. Aqui, e você tem o antissoro contra. Aqui você tem 2 tipos de escorpião aqui no Brasil. Você tem o Titus baiensis e Titus cerulatus, só que não é legal. Morro de medo. A gente que é do interior, sempre cuidado quando for tirar tijolo, coisa assim. E é o pior escorpião que tem em Ribeirão Preto. Sempre ouvi falar isso, porque eles gostam de ficar na sombrinha, né? O marrom é pior que o preto. Isso, o preto, aquele marronzinho meio... O preto é o baiensis, né? E o marrom é o cerulatus. Nossa. É pior todo. Sempre tive medo. Isso. Ele pode matar... Entrar no sapato, Pode matar a criança até 3 anos de idade. É mesmo? Pode matar. Pela quantidade de veneno que ela coloca. Não, a criança não tem tanta resistência, então pode até matar. Então, na hora você tem que dar. Por isso que eles falam, leva o escorpião. Agora, pô, ele picou, você quer ficar longe dele. É claro, né? Vem cá. Quem foi com o escorpião? Perguntar para seu filho picou lá, você levou, por gentileza, foi o Titus cerulatus ou Titus baiensis? Eu falei, olha, notei que foram Titus, mas não sei, você não vai falar esse negócio. Nem tá? Então, por isso que eles falam, de preferência, se tiver, por quê? Porque eles economizam o soro. Eles sabem qual que é. Vão te dar aquele específico. Se você não sabe qual é, ele vai ter que te dar um pool. Vai ter que pegar uma parte do celular, uma parte do baiensis, e coquetel de soro. Porque ele tem que neutralizar a ação desse veneno. Veneno de cobra, veneno de aranha. O veneno faz o que no nosso sistema? Dependendo do que for, né? Tem veneno de aranha, por exemplo, que ele destrói, ele quase que ele tem enzimas proteolíticas, né? Então começa a ficar preto, eu já tomei picada de aranha, mas não aconteceu nada, mas ficou preto. Graças a Deus, mas tem picadas que entra em necrose. Nossa! Tem necrose. Mas que é diferente da bactéria. Isso daí você foi picado, ele te dá um antissoro para te neutralizar na hora. Neutralizar agora. Com vacina é diferente. Então, vacina, eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar um negócio, eu vou te dar uma picada, o seu organismo vai responder daqui a, dependendo da vacina, 2, 3 semanas, não sei o quê. Eu fui vacinado numa época antes da pandemia. Eu fui vacinado da H1N1. Lembro da H1N1. Suína lá. Vacinei esse negócio todo e tal. Aí, de repente, eu fui dar uma palestra na outra semana. Eu vacinei essa semana e fui dar uma palestra na outra semana, em Florianópolis. Eu voltei e estava com H1N1. Mas por que você pegou? Se você não tomou vacina? Não, porque você tem uma coisa chamada janela imunológica. Quando você toma vacina, até o seu organismo responder, dá umas 2, 3 semanas. 2 semanas. Eu fui em uma semana. Tem, exato. Eu fui em uma semana. Essas da Covid também? Da Covid, 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Por isso que tem gente que fala assim, puta, não adiantou nada. Minha vacina no dia seguinte,